Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é José Roberto de Abreu Melo Aires, sou membro da Comissão de Perícia e Avaliação do Corecon São Paulo, delegado municipal de São Manuel. Sejam bem-vindos ao segundo encontro, nesse segundo dia do evento. Apresento aqui o economista Paulo Hermance Paiva, presidente do Corecon da Paraíba, graduado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Projetos Industriais, Administração Financeira e Análise Empresarial. Atuou como economista e analista de projetos do Banco do Estado da Paraíba de 1974 a 2002 e foi diretor da Previban, Previdência Privada dos Funcionários da Paraíba, além de elaborar vários projetos de financiamento junto ao BNB para diversas empresas. Economista Paulo. Bom dia a todos e a todas. Com satisfação que eu participo aqui do segundo encontro de perícia e me sinto bastante à vontade e satisfeito de estar com vocês. Nesse momento, eu quero convidar o Dr. Eduardo para fazer parte dele, que será o nosso palestrante. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui, primeiramente, meu colega aqui de mesa, o Dr. Paulo. Gostaria também de cumprimentar e desejar um bom dia a todos vocês, que nós possamos aí procurar esses momentos de discussão, de reflexão, falar um pouquinho sobre auditoria econômico-financeira e, evidentemente, enfocando aspectos jurídicos, onde essa auditoria pode ser muito interessante para cada um de vocês aqui. Queria também deixar o registro aqui da satisfação de participar desse congresso, já que o congresso de economistas, eu como advogado me sinto lisonjeado com o convite que me foi feito pelo colega Pedro Afonso, ao qual também quero deixar aqui o registro de parabéns pelo empenho e pela dedicação para que esse evento pudesse se realizar aqui na data de ontem e de hoje. Bom, eu queria dizer para vocês que o tempo que nós temos para trabalhar aqui é um tempo bastante restrito, Então eu procurei fazer algumas delimitações sobre esse assunto e eu procurei então colocar aqui nessa nossa exposição algumas oportunidades de atuação no âmbito do contencioso pré-litigioso. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Eu não tenho a pretensão aqui de falar sobre aspectos técnicos de auditoria, até porque eu não sou auditor e não sou economista. Então eu procurei trazer para vocês algumas oportunidades de negócios, essa é a grande verdade. Brechas em que eu tenho detectado a falta e a escassez até mesmo de profissionais para atender necessidades que nós advogados temos encontrado. E eu não quero colocar aqui a questão pericial, a questão jurídica, porque eu sei que isso vai ser objeto de outros painéis aqui realizados. Eu quero enfocar essa fase pré-litigiosa, essa fase que precede a qualquer processo, qualquer demanda, principalmente na fase de composição de litígios extrajudiciais. Então, foi uma tarefa bastante árdua em conseguir concatenar isso nesse pouco tempo. E eu quero deixar para vocês aqui, demonstrar para vocês essa dificuldade, porque dentre as espécies de auditoria, nós podemos ver várias, Então, auditoria contábil, auditoria de balanço, auditoria gerencial. Então, eu procurei, dentro desse universo de atuações possíveis, identificar aquela que melhor pudesse atender a essa finalidade que eu me propus aqui para conversar com vocês. Então eu procurei colocar aqui uma situação e eu vou trazer também aqui ao final duas situações pontuais, dois exemplos, duas situações por amostragem em que retratam essa necessidade e que podem ajudá-los no dia a dia
e que eu também quero procurar colaborar com vocês para que vocês consigam enxergar essas novas possibilidades de atuação. Eu quero deixar ali o registro daquela segundo parágrafo ali, né? Vocês devem conhecer muito bem conceitos doutrinários, mas eu quero dizer do enfoque jurídico, eu quero dizer do lado de quem analisa o relatório final de auditoria. Então, para nós, um relatório de auditoria significa que alguém se determinou a contratar um trabalho para que esse trabalho pudesse demonstrar qual é o risco que envolve determinada atividade. Isso pode ser desenvolvido por inúmeras situações. Pode ser pela necessidade de uma aquisição de empresas, pode ser pela necessidade de simplesmente se conhecer ou melhorar um procedimento, de se empreender novos projetos dentro de uma determinada empresa. Então, isso, para mim, significa que nós trabalharemos com uma área bastante delicada no direito, que é o risco. O risco, evidentemente, nesse caso, é um risco pertencente ao empresário, mas ele, evidentemente, também quer se precaver, ele quer se proteger e, para isso, ele contrata uma auditoria. Contrata uma auditoria contábil, contrata uma auditoria jurídica, contrata uma auditoria econômico-financeira. Então, eu coloco aqui esses momentos de atuação, como eu falei para vocês, e nesse momento pré-litigioso, que eu quero aqui enfocar, eu vejo algumas situações bastante claras. Por exemplo, nesse processo pré-litigioso, nós teríamos ali due diligence, investigações seriam necessárias, um procedimento bastante detalhado, bastante profundo, uma assessoria e uma consultoria do profissional que atua no desenvolvimento desse trabalho, e aí a tentativa de composição. Veja bem, eu tentei colocar ali só como tópicos, porque eu entendo que o trabalho, ao final, acaba retratando, acaba demonstrando um complexo de funções. Não é aquela simples atividade de verificar documentações, verificar demonstrações financeiras e extrair-se um relatório. Eu acho que aqui a situação acaba sendo muito mais abrangente e requer do profissional uma atuação um pouco mais ampla, requer uma atuação um pouco mais atenta a fatores que não estão ali tão demonstrados naqueles documentos que foram colocados para essa análise. Então eu quero falar um pouquinho agora dessa delimitação propriamente dita. Nesse processo, nessa fase pré-litigiosa, eu procurei verificar em que momento seria o momento mais adequado em se falar no cabimento dessa auditoria econômico-financeira. Veja bem, eu coloquei que, em primeiro lugar, essa empresa deveria se valer, essa empresa que eu disse, hipoteticamente considerada, empresa que necessita de uma assessoria para mensurar esses riscos, eu entendo que ela deveria se valer, em primeiro momento, de uma auditoria contábil. Por quê? Porque a auditoria contábil ela faz aquela famosa fotografia, ela retrata numa determinada data, num determinado momento, qual é a real situação daquela empresa. No momento seguinte, eu coloco que seria interessante a empresa optar pela auditoria jurídica, porque existem riscos, e riscos bastante também palpáveis, alocados em diversos processos que essa empresa, de repente, já sustente no Poder Judiciário. E processos que muitas vezes trazem vícios ocultos, processos que muitas vezes trazem situações em que ela não está preparada a enfrentar porque ela não tem a adequada mensuração do risco financeiro para aquela decisão. E aí sim eu coloco no terceiro momento essa auditoria econômico-financeira, uma vez que eu entendo que a necessidade de se eliminar ao máximo subjetivismos, a necessidade de se eliminar ao máximo opiniões infundadas, traria até uma nobreza dessa atuação ao final desse processo. Então, o economista que atuasse nessa terceira etapa, ele já teria um cenário fático, documental, apto a demonstrar a ele uma série de situações que nem contador e nem o advogado vão ter condições de fazer. Porque por mais que esteja retratada ali uma situação contábil e uma situação jurídica, com demonstrações de riscos, expectativas de perdas, traduzir essa situação para números e orientar e assessorar
o empresário, eu acho que cabe a essa profissão do economista. Daí a importância de se ter também essa interseção de áreas, essa interseção de ciências, na verdade. Então eu estou tentando trabalhar também essa ideia de que não dá para se falar em uma auditoria contábil sem se colocar foco no aspecto financeiro, sem se colocar foco no aspecto jurídico. Assim como não dá para falar da jurídica sem olhar para o contábil e sem falar com o economista. E assim como não dá para o economista concluir esse trabalho sem ter o respaldo contábil e ter o respaldo jurídico. Eu estou colocando como um exemplo aqui, e eu já vi essa situação em algumas aquisições de empresas, que eu posso aqui dizer sem nenhum constrangimento, existem muitos advogados que não gostam de enfocar e alguns contadores que preferem também não apontar, que são a questão de custos dos processos. Nós sabemos que tem vários profissionais contabilistas que gostam de fazer processos administrativos, acompanhar processos administrativos, só que muitas vezes não se tem a menção exata do risco desse processo. Daí a tranquilidade e a independência do advogado para poder dizer se aquele processo tem ou não tem condições de ter um êxito, condições de se esperar aquele resultado ao final do julgamento no âmbito administrativo. E assim também, como o economista teria total autonomia de opinar sobre a demora, opinar sobre quanto custa para a empresa a manutenção de processos no Poder Judiciário. Eu sei que é caro, eu sei que demora, eu sei que isso desgasta, eu sei que isso gera desconforto, pode-se dizer até que o processo acaba causando um problema interno na empresa, dependendo da natureza, principalmente nas lides societárias. Então eu acho que aí também há essa possibilidade de atuação e esse enfoque dizendo, veja bem, você empresário, deixando esse processo tramitar na justiça, por mais que você tenha razões, você perde e isso dá para se mensurar o quanto através dessa atuação do profissional. Então, é uma situação que requer essa pontuação específica, porque, em regra, ela não é feita de uma forma muito clara em nenhum daqueles dois primeiros enfoques que eu coloquei. Daí porque eu sugiro que isso venha no terceiro momento. Essas compilações de dados, como eu estou dizendo, elas passam necessariamente por diversos fatores. Então, no exemplo que eu estou dizendo aqui de um processo administrativo, de uma autuação fiscal, ou qualquer coisa que valha, a situação que vai ser analisada para se mensurar o risco, ela precisa passar por fatores concretos. Ela precisa deixar de ser apurada, precisa deixar de ser levada em consideração, como eu tenho visto em alguns casos, como uma simples, não, existe jurisprudência favorável, mas o tribunal A, B ou C já julgou dessa ou daquela forma. E nós temos visto reviravoltas na jurisprudência que são bastante dignas de nota. Então isso não dá para ficar fora do enfoque e fora do alcance dessa importante, eu vejo como indispensável área, que é essa área da atuação da auditoria econômico-financeira. Nós temos também um exemplo que eu acho que poderia ser bastante salutar aqui para o nosso trabalho, que é aquela questão da empresa que coloca à disposição do profissional, seja ele interno ou seja externo, de uma situação em que ela ainda quer ingressar com um litígio. Essa é uma situação que eu acho bastante interessante de se refletir. E daí o porquê de eu ter colocado naqueles enfoques de atuação pré-processuais a questão da composição extrajudicial. Eu não estou nem aqui entrando no mérito de arbitragem, eu não estou aqui entrando no mérito de uma forma muito elaborada ou muito adstrita à lei do que seria essa composição. Eu estou querendo dizer aquela função realmente de um consultor, realmente de um assessor, que é chamado a opinar numa determinada situação e que pode sim, desde o início, percebendo que vai existir um litígio, fazer de tudo para que esse litígio não ocorra. Essa é a grande verdade. Parece estranho eu, como advogado, dizendo que não devemos deixar o litígio se instalar. Mas essa é a grande verdade.
nós temos hoje procurado trabalhar a fim de evitar o maior número possível de litígios. Essa é a verdade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês também, como parte integrante dessa estrutura que compõe esse apoio que é solicitado pelos empresários, como eu disse, seja contábil, seja economista, seja advogado, de se demonstrar, ainda que seja por números, e vocês são experts nisso, que não vale a pena arrastar uma demanda, a não ser que seja inviável, a não ser que seja inevitável. Nós devemos envidar todos os esforços para que isso não ocorra. Eu acho que todos podem ser... Pois não? Eu acho que todos podem ser beneficiados com essa situação. E até mesmo aqueles advogados que pensam, mas aí não vou ter condições de fechar um contrato de honorários. Não, eu acho que é possível sim se estabelecer. Assim como o economista também pode. Assim como também no contrato de auditoria, estabelecer a possibilidade, já visualizando que vamos dar um exemplo, determinados sócios querem discutir, querem se separar, demonstrando-se isso a eles, eu acho que é viável sim colocar, olha, se houver uma composição, se vocês ficarem acertados, vai ser destinado um percentual, vai ser destinado um valor. Existem inúmeras maneiras de se fazer isso. Eu acho que aquela talvez de deixar um processo é uma situação, está aí, existe, a lei permite. Mas eu ainda quero lutar um pouco mais para que isso seja mais difundido, por isso da minha ênfase nesse assunto. Então eu coloquei aqui nessa atuação pré-contenciosa, nessa situação contenciosa pré-processual, dois exemplos agora práticos, dois exemplos reais, em que eu acabo detectando a necessidade dessa atuação do economista. E a primeira delas, eu não poderia deixar de citar, até porque na minha área de atuação, que é a área tributária, seria eu não sei se formalmente nós teríamos a categorização dessa espécie de auditoria, que seria uma auditoria da capacidade contributiva. Mas eu visualizo como uma forma bastante necessária, e vou explicar o porquê. Só fazendo ali uma consideração sobre essa natureza jurídica da capacidade contributiva, ou o que é capacidade contributiva. Capacidade contributiva está prevista na Constituição Federal, na parte tributária, no artigo 145, parágrafo 1º. E eu até coloquei ali para vocês a transcrição do parágrafo 1º, uma vez que o legislador constituinte deixou claro que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Bom, primeiro que tem que se distinguir capacidade econômica de capacidade contributiva. É um conceito que foi colocado de uma forma genérica na Constituição, mas na verdade onde está escrito capacidade econômica, o legislador constituinte deveria ter escrito capacidade contributiva. Porque se fosse assim, só quem tem capacidade econômica efetiva, ou seja, disponibilidade de recursos, é que ia ser tributado. E não é isso que acontece. Então, nós estamos falando ali de capacidade contributiva, que é aquela, eu coloquei ali numa expressão bem simples para fixação, que é aquela capacidade de suportar a carga tributária sem que aquele ser gerador de riqueza seja aniquilado. É esse o interesse da tributação. Retirar recursos sem matar a famosa galinha dos ovos de ouro, que somos todos nós aqui, que pagamos impostos em tudo o que fazemos. Então, nesse aspecto, eu queria colocar uma questão que está sendo bastante discutida no Poder Judiciário, que voltou à tona agora no Supremo Tribunal Federal, que é a discussão da multa com natureza de confisco. Veja bem, por que eu falei da capacidade contributiva? Porque muitas teses jurídicas, muitas ações que foram ajuizadas, discutiam apenas e tão somente se a multa era confiscatória ou não era confiscatória. Bom, primeiro que confisco só existe quando há supressão do patrimônio pela tributação. Tá? Então, quando se fala multa confiscatória, existe uma contradição aí. Existe um certo erro de termo, né? O termo multa confiscatória. Existe uma multa com caráter de confisco, existe uma multa com caráter confiscatório, mas não que seja um confisco.
E a grande maioria das teses, a grande maioria das discussões, que começam lá no auto de infração, lá quando o fiscal deixa o auto de infração com o contribuinte, eu vejo que a discussão acaba já nascendo ou sendo um embrião inviável pela falta de demonstração material da capacidade contributiva. Como que eu posso explicar um pouco melhor isso para vocês? O Supremo Tribunal Federal, eu deixei ali o registro dos acórdãos para quem quiser acompanhar, excluiu multas de 300% sobre o valor do tributo, multas de 100% sobre o valor do tributo, por entendê-las como fiscatória. Bom, eu acho que aí não precisa nem de muito exercício de raciocínio, nem de muita demonstração técnica para se dizer que, poxa, 100%, 300% de multa tem caráter confiscatório, suprime o patrimônio, retira parte da propriedade do contribuinte. Mas eu quero ir mais além ainda. Eu quero entrar naquela discussão que é a dosimetria da multa, que é a quantificação da multa de acordo com a capacidade contributiva. E aí a auditoria econômico-financeira é indispensável. Isso, como eu disse, desde o momento em que é lavrado o auto de infração. O Tribunal Regional da Primeira Região, vocês podem ler aqueles 2 trechos, eu não vou ler aqui porque não é produtivo, mas vocês podem ler enquanto eu falo. Ele já deixou uma possibilidade bastante interessante nesse acórdão, de que é a possibilidade do Poder Judiciário intervir em qualquer situação que o processo esteja, reduzindo as multas, a fim de se assegurar a capacidade contributiva, por uma série de princípios que regem a tributação. Como eu já falei, o princípio do não confisco, o princípio da propriedade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Quer dizer, o que é razoável numa multa? É razoável você punir a infração. É razoável você aplicar um determinado valor, e isso tem que ser aferido pelo legislador, é evidente. Mas é uma situação em que permite ao legislador, se não aferir, ou melhor, ao judiciário, se o legislador não aferir, fazer a supressão através dessa intervenção. Então, esses princípios todos que eu comentei foram enfocados recentemente. Tinha se deixado até um pouco de lado a discussão da multa, se ela tinha ou não tinha essa natureza, por conta do verdadeiro hiato que existiu aí na jurisprudência, de casos que foram levados à Corte Suprema apreciando essa questão. Mas, recentemente, em 2 casos, neste ano de 2008, tanto o ministro Joaquim Barbosa quanto o ministro Celso de Mello reconheceram a existência de confisco numa multa de 75%. Mas eu ainda quero ir um pouquinho mais além. Eu já tive casos, já trabalhei em casos em que mesmo 20% de multa, que é um percentual considerado razoável, legal, previsto em legislações de todas as esferas, foi considerada confiscatória, porque foi demonstrado, através de uma auditoria daquela empresa, que aquela multa poderia ser aplicada em percentual menor, mantendo o seu caráter de punição, mantendo o seu caráter de reprimenda, mas não destruindo a pessoa do infrator. Então, às vezes, uma multa de 20% pode ter esse caráter destrutivo. E ela só vai poder ser discutida lá na frente, daqui a muitos anos, numa eventual demanda, se tiver uma base muito bem feita. E aí que entra a necessidade dessa auditoria, aí que entra a necessidade dessa demonstração da capacidade contributiva, aí que entra a necessidade dessa demonstração de que a multa é ou não é confiscatória. E depois eu posso até deixar um espaço um pouco mais reservado para essa questão que eu comentei da multa, porque esse tempo primeiro nosso aqui é bastante curto, e eu queria falar um pouquinho também de uma segunda hipótese de atuação, que seria aquela due diligence econômica, principalmente no momento de aquisições, de reorganizações societárias. E aí eu até coloco já numa problemática ali, no terceiro item, adiantando um pouquinho aqui, que é a problemática da dissolução parcial da sociedade. Bom, muitas vezes faço um conceito de auditoria nesse momento com aquela antiga apuração de haveres que existia para encerramento de uma sociedade ou para uma cisão, seja para o que for.
Eu acho que o ponto mais difícil para o profissional atuar é no caso da dissolução parcial da sociedade. E eu coloco duas situações aqui para nós refletirmos sobre essa dificuldade. A primeira seria de uma sociedade prestadora de serviço. Vamos dizer, é de advogado. Você poderia ter lá 2 advogados sócios, um advogado que exerce um trabalho muito bem feito, mas mais interno, e um outro advogado que tem uma atuação junto aos clientes, acaba gerando até uma carteira de clientes para aquele escritório, e eles resolvem em um determinado momento se separar. Como valorar essa empresa? Como valorar, traduzir em números, que essa é a função, de quanto vale a parte A, que vai ficar com o sócio A, e quanto vale a parte B, que vai ficar com o sócio B. Não é só análise de clientela, não é só a análise do recurso que aquela sociedade já tem descrito, retratado em contratos, mas são uma série de fatores imateriais que tem que se analisar, como, por exemplo, essa influência, essa assessoria, essa atuação do sócio de uma forma mais ostensiva junto a clientes, a capacidade de se gerar novos clientes, tudo isso tem que ser traduzido no laudo, tudo isso tem que ser traduzido num relatório. E esses critérios imateriais precisam ser o máximo possível traduzidos em números, para que seja determinado quanto vale determinada empresa. Então, nos casos de dissolução parcial de sociedades de prestação de serviço, a situação tem sido bastante difícil de se traduzir na realidade. Isso, voltando a dizer, não estou falando de perícia, eu estou falando de fase pré-judicial, porque nós estamos procurando aqui difundir essa ideia, compartilhar com vocês essa ideia, se possível ganhar adeptos dela, para que ela seja cada vez mais também difundida pelos senhores. Então, nós temos uma situação que eu entendo das mais nevrálgicas aí. Isso também poderia ser colocado numa situação de uma empresa, de uma sociedade produtora de bens. Determinada marca, por exemplo, que pode ser atingida por um fenômeno exógeno. Imagine, por exemplo, uma situação, uma crise em um país qualquer que acabe refletindo aqui nessa empresa nossa hipotética. Imagine, por exemplo, uma empresa que produza, por exemplo, salsicha, e essa salsicha acabe sendo comercializada, sei lá, vou dar um exemplo bem figurativo. Não vamos mais usar carne, vamos usar um composto de qualquer coisa aqui para melhorar isso aqui, vamos economizar isso, e de repente isso cai, acaba surgindo, aparecendo numa mídia qualquer, e essa marca vai ser extremamente abalada no mercado, porque muitos vão dizer, essa salsicha foi feita com jornal, por exemplo, ou como aconteceu com aquela pílula contraceptiva, que era a famosa pílula de farinha. Quanto aquele fato exógeno impactou naquela marca? E numa dissolução parcial? E numa cisão? Como é que fica isso? E numa avaliação para venda de uma empresa que de repente tem um conceito excelente no mercado, se tiver ações em bolsa, tem uma cotação excelente, mas que é surpreendida por um fato como esse. Evidente, nós vamos ter, por isso que eu coloquei aquela segmentação, aquela atuação em etapas. Numa primeira etapa, um contabilista que fizer uma perícia vai tirar uma fotografia, não vai conseguir captar aquilo com esse fato exógeno. O jurídico vai se limitar a dizer, olha, não tem processo, potencialmente pode existir uma demanda, mas eu não sei quanto isso vai representar, pode ficar em torno de tanto a tanto. Mas, por outro lado, o economista pode sim, nessa auditoria, analisar quantos clientes será que poderão deixar de comprar aquele produto. Será que o segmento que não se simpatizava com aquela marca vai se simpatizar por algum motivo ou vai aumentar a antipatia? Será que tem possibilidade de se conquistar clientela onde ele não tinha? Ou é mais fácil ele perder as que ele tinha, os motivos? Enfim, são situações que são possíveis de se pontuar, de se traduzir em números e de se demonstrar numericamente quanto vale aquela empresa, quanto vale aquela situação, quanto vale cada uma daquelas partes numa eventual cisão, numa eventual dissolução. E aí eu coloco ali aquela questão do paralelo com aquelas perícias que apuram lucros cessantes. Quer dizer, como que nós vamos conseguir mensurar quanto que se perdeu numa determinada operação? É muito próximo isso que eu estou querendo dizer.
É muito próximo a essa situação, porque eu entendo que só o economista tem competência para dizer isso. Então, por mais que se designe perícias, e às vezes você já deve ter tido algum painel sobre isso, por mais que se designe perícias sobre o nome de perícia contábil ou sobre o nome de perícia técnica, eu entendo que é só o economista que pode atuar nessa área, dizendo quanto isso vai impactar naquela marca, quanto isso vai impactar no faturamento, na clientela. E isso tem que ser feito dessa forma para que se privilegie justamente aquilo que cada um se dispôs a fazer. O economista, a faculdade de economia, o contabilista, a faculdade de contabilidade, o advogado, a faculdade de direito, e com a conjugação desses esforços, buscar aí a melhor assessoria, o melhor apoio, a melhor consultoria que esse cliente espera e tenho certeza que pode receber quando essa conjugação de esforços ocorrer. Essa parte do final eu vou até pular aqui pelo nosso tempo que está já se esgotando, e queria dizer para vocês que existe sim amparo legal para isso que eu estou dizendo, e vou só fazer aqui rapidamente um fechamento dessa ideia. Se nós temos na perícia dispositivos no Código Civil, no Código de Processo Civil, artigo 145 seguintes, nós temos possibilidades de atuação de um avaliador, por exemplo, quando se faz uma penhora de bens. Nós podemos, pela própria lei de introdução ao Código Civil, que é uma lei geral de aplicação a todas as áreas, todas as relações jurídicas desse país, que lá no artigo 4º traz que o juiz pode decidir a causa com base no princípio geral de direito, com base em equidade, com base em analogia. Então, se eu tenho todo um substrato legal que me fundamenta na perícia judicial, eu tenho que me valer também disso para que isso seja materializado no momento em que isso ocorre extraprocessualmente falando. Tendo sempre em vista que é um trabalho que vai ser realizado para evitar o litígio, mas que se o litígio existir, ele já vai praticamente preparar o terreno para que o juiz, se ainda tiver dúvidas, se ainda tiver motivos para solicitar uma perícia, como ele pode solicitar, ele possa se valer na pior das hipóteses pela analogia, que ele possa se valer na pior das hipóteses pela equidade, pela razoabilidade. E isso vai ser demonstrado no laudo. Isso vai ser demonstrado nessa atuação que eu tenho aqui sugerido para vocês. Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês, queria ficar à disposição aí se vocês quiserem trocar alguma ideia sobre algum assunto. E é um tema bastante amplo, um tema que eu tenho desenvolvido, tenho conversado com muitos colegas. Demandaria até um dia para discutir isso, fazer em vários plenários, mas eu quis aqui pelo menos semear essa ideia e fazer com que vocês também possam, dentro do possível, e se assim também entenderem, divulgar e difundir essa ideia de que é indispensável essa conjugação de esforços entre contabilistas, advogados e economistas para que se evitem litígios. Façamos isso e eu tenho certeza que nós teremos uma justiça um pouquinho melhor. Muito obrigado. Vamos agora ao debate, as perguntas. Antes ela estava sendo feita por escrito no decorrer da palestra, professor, mas agora ela vai ser feita no microfone, que eu solicito aquele que irá fazer a pergunta que se identifique e diga o estado. Bom, em primeiro lugar, parabenizar pelos esclarecimentos, a auditoria, na verdade é um campo muito recente nosso, principalmente dos economistas. Mas eu tenho uma curiosidade em relação à questão de como designar, como denominar esse tipo de perícia que foi descrito pelo ilustre conferencista, porque você vê que ela é multidisciplinar, né? Envolve a parte jurídica, envolve a parte contábil, envolve a parte econômica e financeira. E existe, na realidade, um conflito entre economistas e contadores, no caso, né, que impede, digamos assim, que seja realizada uma perícia dessa natureza.
Quer dizer, que linhas, digamos assim, se existe denominação, que linhas diria, digamos, sem ser essa questão geral do processo civil, para evitar, vamos dizer assim, um conflito, né, que existe realmente na nossa questão da cultura. Ok. Veja bem, eu sei que existe, inclusive, ações na Justiça onde o Conselho Regional de Contabilidade demanda economistas por supostas invasões de competência. Tá? Então, como que nós temos que definir essa situação, Olavo? Quem estabelece qual é a atribuição de cada um dos profissionais é a lei. Tá? Isso por questão constitucional. Nós temos que obedecer à lei que instituiu a profissão do economista, a lei que instituiu a profissão do contabilista e assim por diante. São profissões regulamentadas em lei. O que ocorre é que existem conselhos, e o caso é público, eu posso dizer, porque está no fórum, todo mundo pode ter acesso a isso. Existe um caso em que, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade, através de um ato normativo, de um ato interno que disciplina a atividade dos contadores e também dos auditores, acabou por abranger alguns pontos de atuação, algumas atribuições privativas de economistas. E isso foi o objeto da discussão. Quer dizer, até que ponto é válido o contador fazer um trabalho de um economista? Até que ponto o economista pode fazer o trabalho de um contador? Essa questão chegou ao Poder Judiciário, fazendo só uma distinção. Existe a questão da perícia, né, um ato jurídico formal feito no âmbito do processo, e existe a discussão pré-processual, que é essa que eu propus. Mas nessa questão jurídica processual, durante muito tempo se entendeu que basta o juiz ter confiança no profissional e o profissional ter conhecimento, não precisaria ser um conhecimento tão profundo, não precisaria ser um conhecimento não precisaria ser uma formação técnica naquela área para se realizar uma perícia. Por exemplo, já se admitiu perícias de engenharia de segurança do trabalho por engenheiros que não são de segurança do trabalho no Poder Judiciário. E eu entendo que é uma decisão não muito acertada. Assim como entendo que é uma decisão não muito acertada admitir que um economista subscreva um laudo que trate por qualquer um desses aspectos que eu aqui abordei. Por exemplo, eu entendo que um contabilista não teria competência funcional para se dizer se uma determinada empresa tem ou não tem capacidade contributiva, nesse exemplo que eu trouxe. Então, essa é a situação mais delicada de se trabalhar. E eu acho que, nesse caso, muito embora possa existir a resistência do Conselho, como já existiu, tanto que o Conselho Regional acabou processando alguns economistas por isso, mas eu entendo que deve sim ser objeto de uma resistência. Eu acho que deve sim ser objeto de uma determinação e de uma delimitação. E eu entendo que o Poder Judiciário deve se colocar respeitando essa funcionalidade de cada um desses profissionais. Então, realmente, quando nós falamos de auditoria econômico-financeira, de perícia econômico-financeira, nós temos que reservar aquelas atribuições que lhes são privativas aos economistas. Eu volto a dizer, sempre que tiver... Para nós aqui pode parecer muito óbvio isso. O contabilista vai fazer só uma análise daquilo que já está fechado nas demonstrações financeiras. Eu entendo que tudo aquilo que envolve, que gravita em torno daqueles relatórios, principalmente fatores de conjuntura nacional, fatores que repercutem naquele ramo de atuação, determinadas empresas que exploram ou não aquele negócio através de bolsa de valores, aí tem uma regulamentação toda própria, é um campo exclusivo dos economistas. Não é isso? Então, eu acho que essa é a situação que cabe também a cada um dos economistas que se sentirem ofendidos, que se sentirem tolhidos no direito de exercer, de identificar essa atividade, essa prerrogativa é minha ou é de um outro profissional. E aí, nesse caso, fechando a minha ideia aqui sobre esse assunto, o próprio Poder Judiciário tinha aceitado numa instância inferior
o argumento de que o contabilista é formado em tal faculdade, mas ele fez uma pós-graduação numa instituição de renome nacional. Isso não é suficiente. Eu discordo um pouco, eu acho que não é suficiente. Eu acho que o suficiente é você ter um título. Se você tem um título de contabilista, você pode fazer contabilidade. Se você tem um título de economista, você pode aferir esses fatores. Mas se você não tem, você pode, quando muito, opinar, mas informalmente, quando muito, colaborar com um material escrito, mas não subscrever um laudo. Até porque existe a credibilidade da assinatura de um laudo de auditoria, de um relatório de auditoria, que, no meu modo de entender, uma vez colocado em xeque, dificilmente vai se restabelecer. Porque tem órgãos, como o INDRACOM, o MEC, já estão incorporados, digamos assim, de antemão, a definição, que seja o contador, para analisar as contas de uma empresa. E, na verdade, digamos assim, uma atribuição, poderia ser do economista, poderia ser do administrador, que estuda a empresa em si também, e já, de imediato, a gente já parte com um estatuto pré-estabelecido. Então, isso seria definitivo ou teria condições de se buscar, digamos assim, uma extinção desse tipo de coisa, ou sei lá, uma conciliação nessa área. É a lei, no sentido formal da palavra, emanada do Poder Legislativo, que determina a atribuição de cada um desses profissionais. O problema, Olavo, está realmente nessas instruções normativas, nessas normatizações, nos pareceres internos de cada um desses conselhos, que às vezes acabam criando essas zonas de conflito. Então, num caso desse, então até um pouco contraditório eu acabei de dizer, vamos brigar pela solução extrajudicial. Mas se você acaba tendo uma norma do Conselho, por exemplo, de Contabilidade, que avoca determinada competência, e uma norma interna do Conselho de Economia, por exemplo, avocando a mesma competência, se não houver uma acomodação desses interesses, e eu não digo até uma acomodação pelo sentido de interesses financeiros, mas sim daqueles de observar o que a lei estabeleceu, aquilo para o qual o profissional foi preparado. Se não houver alguma solução nesse sentido, vamos ter sim que esperar alguns anos para que o Poder Judiciário decida isso. E como não há ainda uma definição jurídica sobre esse assunto, surgem várias decisões. Eu tenho até aqui algumas, se depois ao final quiser eu te passo o número, eu tenho aqui na pasta, de uma decisão emblemática nesse sentido, que acaba demonstrando que a situação pode ainda ter uma luta que ainda tem alguns rounds pela frente. Então, assim, em última palavra, cabe ao Poder Judiciário uniformizar a interpretação e a aplicação dessa lei, dizendo a quem compete essa ou aquela função. Pois não. Bom dia. Fernando, do Distrito Federal. As suas observações, elas apontam um potencial extraordinário, de serviço. Não é só de trabalho, de ocupação, mas de serviço mesmo. Como duas profissões podem ajudar a sociedade a diminuir toda essa carga de judicialização, toda essa carga de engessamento. Praticamente uma abertura de um novo mercado que vai facilitar enormemente a vida das organizações, a vida das pessoas. Nesse sentido, um dos objetivos nossos, ou talvez o principal objetivo desse encontro o que está faltando para a gente, ou seja, o que o potencial cliente, no caso, uma advocacia consultiva que trabalha com prevenção, ou com assessoramento preventivo, o que demanda de passos práticos do economista, ou seja, o que você gostaria que existisse no mercado ou disponível, o que você gostaria que fosse a atuação de um conjunto de economistas que se dedicam a isso. Quer dizer, o que está faltando para que se chegue? Está faltando contato, está faltando divulgação, quer dizer, como se pode, na prática, chegar até isso e oferecer isso, essa demanda que é mais do que justa, mais do que
promissora. Entendi. Essa situação é interessante e foi muito proveitosa, acho que, para essa primeira parte aí da nossa conversa, porque o que acontece é o seguinte: você tem, como eu falei, você tem a lei disciplinando o ramo de atuação de cada um desses profissionais. Muito bem. Aí vem aquela velha história: todos conhecem a lei, ninguém pode alegar ignorância da lei. Só que tem uns que falam que conhecem mais que outros. Então, nesse sentido, eu vejo que, para que isso possa se tornar, eu não gosto muito da palavra, mas eu vou usar aqui para facilitar o entendimento, para que isso possa se tornar um produto, eu acho que precisaria demonstrar isso para a sociedade de uma forma mais massificada. O empresário hoje, eu estou falando isso do empresário, mas isso acontecia no judiciário também. No começo, quando se falava em perícia, era perícia contábil. E às vezes sobre esse rótulo você tinha uma atuação eminentemente econômico-financeira. Então, muitas vezes, quando se fala, vou contratar uma auditoria, pensa-se imediatamente naquele modelo, que já é um modelo que teve origem, salvo engano, na Inglaterra, há 2 séculos, e busca-se o quê? Um profissional contabilista. Então, eu entendo que competiria, ou com título de sugestão, talvez colocar isso de uma forma mais, como se fosse uma prateleira dizendo, olha, o profissional, o economista, ele presta esses tipos de serviço. Olha, estamos apresentando um kit, na verdade é um kit a auditoria. Os economistas agora apresentam esse, dentro sempre de um princípio de ética, né? Quer dizer, não estou nem falando aqui em situações de divulgações sem critério, nada disso. Observadas as regras éticas e tudo mais, mas se divulgar um pouco mais isso, se divulgar essa atuação, essa importante atuação, que acaba às vezes ficando numa penumbra por falta de luz, por falta de foco. Falta de foco, acho que seria, né, a ênfase que talvez precisasse dar. Então, institucionalmente, eu acho que isso fica mais fácil, né? Começaria aí, talvez por um apontamento em site, publicações. Vou usar exemplo aqui da nossa categoria, mas nós temos alguns meios de divulgação de inúmeros assuntos, assim, quando surgiram ramos do direito, ou microsistemas do direito, escreve-se livros, publica-se artigos, convida-se pessoas que têm interesse nessa interseção e promove esse evento. Eu acho que talvez seja isso. Como é uma situação embrionária, talvez a sociedade, principalmente a sociedade empresarial, que acho que é o que interessa aqui agora, não tenha ainda tomado conta, não tenha percebido que isso é, entre aspas, mais uma vez, um produto à disposição deles. Teria isso alguma forma mais concreta que ao escritório diretamente pudesse chegar, quer dizer, que não fosse necessariamente via toda essa mudança cultural, que tem que ser feito, com certeza, formas mais diretas de... Mas eu vou te explicar um pouquinho. Veda a divulgação coletiva, quer dizer, vamos dizer, eu não poderia colocar no escritório que eu tenho um economista A, B ou C prestando tal tipo de serviço. Não posso. Assim como, não sei se no Conselho de Economia tem esse tipo de vedação. Não tem. Tá. Então, seria uma possibilidade. Mas, por exemplo, é viável, e aí que eu, no início até falei de uma forma bastante suave sobre o assunto, é viável, sim, que, por exemplo, o profissional da área jurídica, que é convidado a opinar sobre uma determinada situação, oriente. Quer dizer, ele já é um primeiro consultor, ele já é um primeiro contato, ele já é um primeiro ponto de apoio. Ele já é aquela pessoa, geralmente isso acontece na contabilidade, eu acho. Eu acho que o empresário, principalmente, vamos dizer assim, o médio, a média empresa, aquela empresa que ainda não é uma empresa tão muito bem estruturada, não está vinculada em bolsa, etc. Pequenas empresas e médias empresas, eles se socorrem primeiro de uma opinião, de uma assessoria do contador. Muitas vezes o contador tem que falar amém para se chegar numa assessoria jurídica. Eu acho que sim, a sua pergunta é pertinente, porque o advogado deve fazer isso. Eu acho que o advogado deve sugerir a contratação de um parecer, de uma auditoria econômico-financeira. Principalmente porque hoje, Fernando, nós temos visto também na questão de litígios e discussões, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, poderia até dizer de economia também, mas que são contratados para uma determinada função e acabam
ampliando demais o contrato, prometendo muitas coisas que nem são próprias da função deles. Então, acho que aí sim é ético, é interessante que o advogado, por exemplo, diga: fulano de tal, você me contratou para esse trabalho, o meu parecer jurídico está aqui, ou para que eu possa concluir meu parecer jurídico, eu te oriento a contratação de um profissional, um economista. Isso não tem absolutamente nenhuma infração ética no campo da advocacia. Então, caminhando até mais objetivamente na tua pergunta, talvez os próprios economistas buscarem parceiros, buscarem pontes de apoio e divulgarem isso nos escritórios, que vão ser meios de divulgação muito maiores do que, de repente, esperar que a sociedade, a pessoa, possa tomar conta dessa necessidade. Tá? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Aparecida Carneiro, de Corecon DR. Eu, na sua exposição primeira, você colocou assim uma ordem, ou sugeriu uma ordenação em que a consultoria fosse feita a um empresário numa fase pré-processual, pré-litigiosa. Então, você ordenou os questionamentos, as consultorias, primeiro o contador, depois o advogado, depois o economista. Eu gostaria de saber assim, o aspecto legal disso, dessa ordenação, e em que você se baseou para sugerir essa ordenação. Okay. Bom, só antes de mais nada, isso não significa gradação, tá? Aquela sugestão que eu coloquei não significa gradação, não significa ordem de importância. Tanto que eu sempre procurei deixar claro a importância da interseção entre todos os envolvidos. Então, o que talvez eu tenha não explicado muito bem, mas eu quero deixar claro aqui. Até engatando a resposta anterior. O empresário se socorre primeiro de um contador. O que é obrigado por lei a empresa ter? Demonstrações financeiras. Ela é obrigada a ter balanço patrimonial, ela é obrigada a ter demonstrações de resultado, documentos contábeis. Esses documentos obrigatórios, seja pela lei de SAs, seja pelo regulamento de imposto de renda, prescindem da atuação do advogado e prescindem da atuação de um economista. Então, eu me orientei nesse sentido, ou seja, se você chegar em qualquer empresa constituída no Brasil hoje, seja um fiscal, seja um investidor, seja qualquer pessoa, falar: eu quero os livros fiscais obrigatórios. Bom, ele vai ligar para o escritório de contabilidade. Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento, se eu for um investidor, se eu for um fiscal, e qualquer um deles que identifique nessas demonstrações financeiras um apontamento, por exemplo, processo número tal, execução fiscal de COFINS no período tal, ou de PIS no período tal. Bom, o contador, pela função dele, talvez não vá conseguir explicar exatamente o que é. Então, ele vai ter que se socorrer de quem? De um advogado, para dizer: esse processo, de que período? Mas esse período está abrangido por decisão plenária do STF? É um período que já perdeu, já ganhou? Como é que está isso lá no Supremo? Então, o advogado teria condições de dizer: você tem uma execução fiscal de um período em que não tem mais o que você fazer, é melhor você ir lá e parcelar. Ou dizer: não, você vai ganhar essa ação, então isso vai te gerar um crédito. Então, daí, no segundo momento, eu entendo que seria essa atuação jurídica. E no terceiro momento, entra o economista para dizer o seguinte: não paga agora não, faz o seguinte, usa esse dinheiro, pega esse dinheiro, coloca aqui, transforma ele num bem maior, multiplica esse recurso, o tributo você ainda tem um tempo, tá vendo? O advogado falou que demora ainda 2 anos para virar uma execução fiscal, esse recurso aplicado em determinada opção aí no mercado que pode te gerar tanto. Então, quando eu entabulei nessa situação, pelo menos na análise, e aí na tua pergunta, na questão da auditoria, porque eu entendo que a auditoria, seja contábil, seja jurídica e seja econômica, financeira, ela deve afastar ao máximo qualquer subjetivismo, ao máximo. Ela deve se pautar principalmente por fatores objetivos. Então, é o que eu falei, eu me sentiria muito mais confortável na posição de um economista de falar: aqui estão as demonstrações financeiras,
fechadas de repente por um controle, um auditor interno e auditadas até externamente. Todos os processos, as notas de rodapé que constaram de balanço estão com parecer jurídico. Agora eu vou pegar, transformar isso aqui em números e dizer para o meu cliente: faça isso, faça aquilo, invista, não venda a tua empresa agora, espera mais um pouco, pague aquele tributo. Eu acho que foi esse o objetivo de colocar essas 3 etapas. Em hipótese alguma seria de colocar em grau de importância, que aí eu não seria a pessoa mais hipócrita do mundo. Tá? Pois é. Pega o microfone. A título de complementação, Natália Russo, sou economista de São Paulo. A própria fiscalização, a pessoa do fiscal, a formação dele, muitas vezes, não é nem de contador, nem de economista. É verdade. Houve caso até de dentista. Então, por essa razão, o economista, o trabalho dele é muito abrangente. Sem dúvida. Muito obrigado. Alex Andrade, Bahia. Eu vejo, Eduardo, que realmente é uma linha nova, principalmente nesse campo de demonstrar o que não está aparente no aspecto de números, que efetivamente vai se criar um fato demonstrado e uma prova a ser utilizada como tese, até mesmo na parte administrativa. Ele vai dizer: mas eu sou um órgão administrativo, eu exerço uma função que chama-se vinculada à lei. Então, se a lei já trouxe uma disposição de que é 700% a multa, a mim cabe apenas aplicar, verificar se há um enquadramento de uma hipótese, de um fato hipoteticamente considerado, naquilo que a lei traz como regra. Então, é uma discussão que no âmbito judicial, no âmbito jurídico, entre os juristas, muito se discute se o órgão administrativo pode ou não pode alegar uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, que aí é até pior, é até mais difícil de um órgão administrativo dizer isso, porque tem outras formas de controle dessa constitucionalidade. Mas eu acredito que a evolução dos tribunais administrativos no Brasil tem sido bastante notável. Destaco aqui, por exemplo, o Conselho de Recursos, o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Só fazendo um parênteses, muito embora não esteja ligado à questão da capacidade contributiva, que você me perguntou, mas esse Conselho de Contribuintes recentemente foi chamado, recentemente não, já faz alguns anos que ele vem sendo chamado a se manifestar sobre uma incidência de imposto de renda sobre ganhos de capital de pessoas que adquiriram cotas de participação social na década de 80, e a lei na época dizia o seguinte: se você adquirir uma participação societária e ficar com essa participação durante 5 anos, ainda que você tenha ganho de capital, você vai ter isenção de imposto de renda no momento da venda. Pô, que bom! Na prática, o que aconteceu? Passados os 5 anos, criou-se uma legislação revogando a isenção. E quem vendeu hoje? E quem comprou em 1978, por exemplo, e vendeu hoje? Tem o ganho de capital ou não tem o ganho de capital? A lei revogou. Então, o órgão administrativo teria que dizer: não vale mais a isenção. Mas o Conselho de Contribuintes, através do órgão plenário, então, quer dizer, abaixo apenas do ministro da Fazenda, em termos administrativos, disse: isso fere o princípio da segurança jurídica, isso fere a moralidade. Se já tinha uma lei dizendo para o Alex, lá em 78, compra uma participação societária e fique 5 anos, pelo menos 5 anos com ela, que você vai ter isenção de imposto de renda, ela não limitou, ela não falou que seria até que venha a lei, até que venha uma nova, nada, ela só falou isso: faça isso que eu te asseguro aquilo. Então, dada a premissa maior, premissa menor, você tem que ter a mesma conclusão. E o Conselho de Contribuintes afastou a aplicabilidade dessa lei. Então, eu entendo que essa evolução tem sido notada no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo também, que inclusive são tribunais que acabam recebendo o advogado para uma sustentação oral, analisam documentos ali no momento
do plenário, né, uma defesa que acaba sendo feita numa mesa, num debate e tudo mais, isso tem se mostrado tendente a uma evolução. Muito embora, na semana passada, vocês devem ter acompanhado, propostas do governo tendiam a querer suprimir o número de cadeiras dos representantes dos contribuintes nos órgãos administrativos. Então, se ao mesmo tempo que essa evolução vinha sendo positiva para os contribuintes, nós podemos ver que podem surgir novidades aí não muito boas para os contribuintes, porque por mais que se alegue a imparcialidade do julgador administrativo, ele é, em regra, um auditor fiscal da própria Receita Federal. Então, eu acho que não sei se consegue manter aquela imparcialidade necessária. Enquanto você tem lá um empresário representando os contribuintes, um advogado que representa os contribuintes, um economista, se fosse o caso, ele poderia ter a condição de analisar mais friamente, né? Então, espero que sim. Tentando ir um pouco além o senhor está descortinando muita coisa, né? Então vamos explorar um pouquinho nesse futuro imediato. O colega mencionou a questão dos tribunais administrativos, né, que parece que não é o foco que você está contando, porque de uma certa maneira tem uma atuação regulada, quase que bastante judicializada, de certo ponto. Talvez dentro da sua perspectiva de solução judicial, de solução extrajudicial ou autocomposição, existe dentro do âmbito do direito tributário, vocês já estão visualizando algum impacto diferencial dessa revisão da lei das SA? Parece que a sua especialidade é tributária, né? Nesse sentido, quer dizer, o surgimento de uma maior demanda ou de uma maior aplicabilidade dessa consultoria técnica, ou de uma consultoria técnica diferente da que havia, todo contábil, mais acréscimos e reduções da lucro real, uma coisa um pouco mais mecânica, uma consultoria diferente ou qualitativamente diferente. Eu sei que ainda as coisas ainda estão muito pouco definidas, mas o que vocês visualizam, o que se pode enxergar no dia de hoje para esse papel? Eu comentei até informalmente com um colega aqui antes de começar uma coisa sobre isso, mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, hoje, com essa possibilidade, até mesmo prevista já em leis, para que a partir do ano que vem comece a ter mais informatizações na contabilidade, mais entrega de documentos eletrônicos, e por um outro lado, cada vez mais se responsabilizando no âmbito da responsabilidade civil, o profissional por aquilo que lhe é cobrado, eu entendo que no âmbito da lei das sociedades anônimas, esses antigos balanços e essas antigas demonstrações e até mesmo as antigas auditorias, se elas não passarem a se valer de conceitos mais amplos, até porque o conhecimento humano ele cresce vertiginosamente a cada ano, né? Então, se ele não se valer de conceitos mais técnicos, mais específicos, nós vamos começar a incorrer em problemas de responsabilidade civil das tradicionais empresas de auditoria. Porque eles vão dizer, muito bem, você me dá um relatório, um parecer, assina, sua auditoria, tua empresa tem renome internacional, mas quem assina isso é um contabilista. Aí ele pode até dizer, mas eu tenho economistas na minha equipe que assinaram, então estaria suprimida a situação. Mas eu estou querendo evoluir um pouco mais naquilo que você disse, no sentido daqueles casos até um pouco menores. Nós estamos falando daquelas grandes empresas que certamente vão tomar esse cuidado já de imediato. Nós estamos falando da responsabilidade civil por eventuais danos causados ao empresário que pode chegar e alegar. Fernando, veja bem, eu contratei você para fazer um relatório para mim, você mandou eu tirar determinado lançamento que estava no meu ativo, mandou passar para tal conta, realocar isso para aquilo. Mas você é contador, Fernando? Me diz aí. Aí você vai falar, não, eu sou economista. Então você está extrapolando a tua atribuição. Então você também pode ter induzido aí. E aí você vai entrar numa situação difícil de se lidar, que é a situação da responsabilidade civil.
Porque, no fundo, imagine também por outro lado, se fosse alguém querendo comprar ou vender uma empresa e tivesse um prejuízo, ele vai querer responsabilizar o auditor. E aí também você vai dizer, mas o risco pertence ao empresário, é o risco da atividade empresarial. Vai ficar uma novela, porque existem alguns casos já, que até no próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, de empresas, de um banco, inclusive, não vou citar nomes aqui, mas um banco que demandou uma grande empresa de auditoria por um suposto ato de não enxergar determinado fato que ocorreu naquele banco. Então, o que se definiu ao final, pelo menos aqui no âmbito do Tribunal de Justiça? Era razoável que a auditoria tivesse conhecimento daquilo? Era atribuição dela fazer aquilo? Então sempre passa muito por isso. Atribuição, definição, competência, delimitação do escopo contratual. Então, feito isso, afasta-se a responsabilidade civil do auditor. Caso contrário, você acaba deixando alguns flancos abertos para ser demandado numa ação dessa natureza. Fernando. Acho que ela pediu. Posso perguntar? Não, é só para esclarecimento dentro desse aspecto do imposto de renda. Um recurso, por exemplo, comprovando a impossibilidade, vamos dizer, da pessoa física, não é? Pagar esse imposto de renda, digamos, ele anteriormente, digamos, por uma omissão ou por uma questão outra, ele teve um problema da multa de 75%. Então, essa multa estabelece, digamos assim, quase uma inviabilidade da pessoa, porque simultaneamente está pagando imposto de renda, os anos estão vencendo, e você está com um retroativo de multa, pelo menos, não é um saldo credor, que ultrapassa a sua capacidade contributiva. Cabe, digamos assim, alguma ação, digamos, contra a Receita, no sentido, não sei se é resolução que estabelece, ou se é súmula, ou não sei, que estabelece essa multa, não é? Haveria, digamos assim, então, espaço para que fosse checada essa questão? Sim, existe. A legislação ela estabelece multa, no caso do regulamento do imposto de renda, ele traz as multas pelo descumprimento das obrigações, desde multa de mora pelo simples atraso, até as multas punitivas, né, de caráter sancionatórios para que não se repitam determinados atos, tem na verdade esse caráter. E a demonstração é exatamente isso que você comenta. A demonstração, mas isso tem que ser feito, vamos imaginar uma empresa, isso tem que ser feito com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de informações e confidencialidade e credibilidade das informações que demonstre que se realmente ela pagar aquela multa, ela se inviabiliza por completo. Então, a multa ela não vai ser suprimida pelo fato de se dizer que ela vai ficar muito abalada financeiramente. Não. Tem que se demonstrar a inviabilidade. Isso só dá para se fazer através de uma demonstração, através de uma auditoria, assim como, fazendo um paralelo, nos casos de apropriação indébita previdenciária, né, que são aqueles casos em que o empresário deixa de recolher ao INSS valores que ele descontou dos empregados, e aí a tese de defesa acaba sendo pautada na situação. Olha, eu não recolhi para o INSS, porque se eu recolhesse, eu não pagaria funcionários, eu não pagaria fornecedores, meus títulos iam a protesto, eu não teria mais certidões negativas, perderia negócio com os meus clientes. Quer dizer, simplesmente se alegar uma situação dessa, não demonstra que ele não teve uma inexigibilidade de conduta diversa. Então, assim, deixou de pagar, demonstre e materialize que era, no caso da apropriação indébita, que era absolutamente impossível você não ter tido outra conduta, que você tinha que ter pago, por exemplo, um fornecedor, que você tinha que ter pago, por exemplo, um funcionário,
Então isso vai passar por quê? Pela análise das demonstrações financeiras, pelos contratos já firmados, aqueles futuros, caixa, uma série de fatores. Então, no âmbito da legislação do imposto de renda, e no IPI, por exemplo, também que nós temos multas bastante elevadas, se for muito bem demonstrado isso, é possível a discussão, seja para redução dessa multa, seja para, eu não diria extinção da multa, que é uma pretensão que eu acho um pouco descabida, mas redução da multa para um patamar que vai representar para o infrator a certeza ou pelo menos a ideia é deixar, olha, não faça de novo, porque se você fizer de novo, a mão do fisco é pesada. Ele tem que sentir o peso pelo descumprimento de uma infração. Mas você não pode, ao mesmo tempo, deixar que ele feche postos de trabalho, não gere mais riquezas, porque aí o próprio Estado entraria em colapso. Bem, pessoal, nós estamos finalizando já o nosso tempo e eu gostaria que a gente estabelecesse, tem as duas senhoras aqui e mais você, tem mais outro, e após esses 4 a gente encerra, tá bom? O lado da pessoa física, quer dizer, ou seja, a pessoa física, ele teria que recorrer primeiro à instância administrativa e depois, então, seria possível recorrer à judicial. Quer dizer, na verdade, ele pode ter o livro caixa, como ele não pode ter, mas ele pode ter um demonstrativo de despesas que possam, digamos assim, ser razoáveis, no sentido de que ele tem aquelas despesas verdadeiras. Então, ele poderia entrar com uma ação nesse sentido, e aí o mercado... Poderia. Lógico que nós teríamos que analisar caso a caso. Eu posso dar um exemplo, que é exemplo de jurisprudência, inclusive, seria, por exemplo, uma pessoa em estado terminal de câncer que toma remédios caríssimos, tem uma despesa terrível com o hospital, com uma série de situações, que aí você acaba tendo em conflito princípios maiores do direito, princípio à vida, princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da tributação. Então, quando você chega a esse ponto, você consegue discutir sim. Agora, simplesmente afirmar que é possível a discussão sem análise objetiva do critério, ficaria um pouco complicado de se afirmar. Então, em tese, é possível, mas para se dizer se é viável ou não até a discussão, acho que só mesmo analisando o caso em si. Pois não. Bom dia, eu sou Maria da Conceição, estou aqui em São Paulo, e assim, pegando uma carona com o Moutinho, eu queria saber do senhor o seguinte: eu acompanhei um caso na Receita, estava acompanhando uma pessoa e presenciei uma situação seguinte: a Receita mandou cartas para todos os contribuintes que tinham autos de infração já vencendo 5 anos atrás. E então, muitas dessas empresas, elas não tinham pagado, não tinham tomado nenhuma providência por desconhecimento. As correspondências voltaram. E então o advogado perguntava, aliás, o administrativo explicava: olha, se você não tomou conhecimento, a Constituição diz que se você não pode ser cobrado de uma coisa que você não tem conhecimento. Se você não tinha conhecimento e se você não pagou, então eu acho que a sua situação está resolvida. E ele falava: mas como eu faço? Pois se você não tomou conhecimento, a sua situação está resolvida. E eu acho que ele não entendeu e assinou um compromisso de pagamento daquela dívida para a empresa. Então, a minha pergunta, eu vi várias pessoas, assim, a mesma coisa. Então, esse assunto, ele está na Constituição, essa questão do desconhecimento, está na Constituição.
E aí eu fico, assim, a minha pergunta é o seguinte, você fez um ordenamento, assim, eu achei incrível, a atuação do contador, o advogado e o economista, né? Então, se a empresa, ela assumiu uma dívida que ela já não precisava pagar, porque ela tinha vencido, né? E porque o advogado não entende o princípio constitucional. No caso, era um advogado. E aí, qual seria, então, nesse caso, em que o economista poderia ajudar? Porque eu acho que, assim, essas questões de princípio, economista, advogado, qualquer um, eu acho que tem que saber. Eu acho que, bom, é um caso bem pontual esse teu, seria até ter mais elementos para poder opinar, mas assim, nessa generalidade da tua indagação, eu poderia dizer para você o que eu disse para o Fernando na resposta dele. Você vai precisar opinar. Você já tem uma documentação contábil, já tem um laudo do advogado dizendo qualquer coisa que o valha. Não importa. Qualquer assunto que ele colocou lá. Aí você fica na dúvida. Eu te recomendaria. É o advogado interno da empresa que apontou essa situação? Bom, então se é o advogado interno da empresa, seria interessante você ter a opinião de um advogado externo. Porque às vezes esse débito que você menciona, pode ser que não esteja só nessa situação de vencimento e não pagamento. Pode ter acontecido vários fatores. Nesse caso eu tenho assim, bastante conhecimento. São, assim, auto-utilização de DCTF, declaração de rendimento empresarial, que a Receita está cobrando, e esses autos assim, já tinham sido trabalhados e deferidos, as empresas tinham trabalhado, mas a empresa, a Receita, indeferiu, só que eles não receberam. Então, eles estavam sendo cobrados. Eles não receberam, então, caducou, porque tinha 5 anos e a Receita estava querendo, porque faz 5 anos, então ela queria desesperadamente salvar o direito a receber. Só que, no caso dessas empresas, as cartas tinham voltado, então eles nunca ficaram sabendo da decisão da Receita. Então, por isso que eu falei que é muito pontual esse caso. Tem duas situações aí. Primeiro, porque a Receita Federal, quando não consegue intimar, ela faz publicação por edital. Então, como eu disse, é muito particular o teu caso, precisaria haver documentação mesmo. E segundo, precisaria analisar se houve decadência do crédito tributário ou se houve prescrição da ação executiva, que são coisas distintas. Então, essa análise, eu acho que fica um pouco prejudicada de nós tentarmos fazer agora, porque demanda análise de documentos, é aquilo que eu comentei até durante a exposição, né? Eu tenho que evitar, às vezes, subjetivismos num relatório, então eu prefiro não emitir opiniões assim, sem ter análise de documentos em mãos, para não cair nesse subjetivismo que eu condenei durante a exposição. Eduardo Amorim Lima, inclusive ele se compromete depois a conversar, porque o tempo já esgotou e nós estamos sendo cobrados. Infelizmente, eu peço desculpa a você, mas ele conversa com você, tá ok? Eu quero também convidar. Porque nós fazemos parte da relatoria aqui do painel e colocamos que, como foco nosso aqui, né, que é a questão de agradecer o crescimento jurídico que o advogado Eduardo está passando para nós, as matérias que foram discutidas, elas se pegaram viés específicos, mas que não objetivaram o intuito que é a questão do todo. E na questão, com todo respeito à mesa, desculpa, mas eu acho que é só de tentar elucidar algumas coisas. Tem ramificações e tem secções que são de caráter específico, como no caso das perguntas, que enriquecem e engrandecem o evento. Mas a pauta principal dos conteudistas aqui no caso, que seria a auditoria, é saber do advogado Eduardo, em 2 pontos, pode até não responder, ou só colocar uma posição sem ser o caráter subjetivo, mas o caráter objetivo da posição voltada à auditoria, seria se já teve algum caso em que você requisitou a presença de um economista auditor ou perito. E se já houve algum caso em que houve um confronto judicial em que fosse apresentado um parecer pericial. Porque no meu caso já fui
defender pareceres que foi feito perante juízo, em auditoria feita em municípios e em plano de saúde desse município. E lá me confrontei com advogados que a tese de defesa dele era de que eu não era habilitado a fazer esse tipo de trabalho. Correto? Auditoria? A auditoria e perícia financeira. E a tese, junto com o advogado, lógico, da nossa causa, foi demonstrar via nossa legislação de que o próprio contador, ele mesmo já saiu com uma especificação da matéria. E lá no século XIV saiu com uma casa de conta que ele irá contar números. E nós, sim, dávamos uma visão macro do acontecimento vivido, do empirismo da matéria. É só sobre esse ponto, para a gente não deixar de fechar, porque no caso da relatoria, a gente sairia também com esse cunho jurídico, peço desculpa plenária em respeito ao que estava a organização do evento. Desculpa, seu nome, colega? Maranhão, eu sou Carlos Maranhão, sou lá do Conselho do Estado do Maranhão. Ok, Carlos. Bom, a tua primeira pergunta, então, se eu costumo desenvolver trabalhos e indicar a atuação de economistas em diversos casos. Sim, tem colegas seus aqui, não vou citar os nomes, mas vocês podem se informar. Eu já tenho por praxe isso há muito tempo. Não só se eu demandar o trabalho de um economista, eu falo sim para quem me contrata, para a empresa que me contrata, dizendo, olha, eu recomendo a você aqui a atuação desse profissional. Ah, doutor, mas eu já te paguei tanto, como é que eu vou pagar mais tanto agora para outro? Olha, situações distintas. Você me contratou para fazer um processo ou para tentar compor um litígio extrajudicialmente? Ok. Agora, para dizer se é bom ou não é bom para você o negócio, eu preciso de um economista. Eu preciso de um contador. Se for uma perícia contábil, que vai envolver qualquer outra situação. Então, faço por praxe, os advogados do meu escritório também fazem por praxe. E no segundo caso, da atuação profissional, a delimitação legal de cada profissão, só resgatando um pouquinho aquilo que eu já comentei, está previsto na legislação de instituição de cada uma das cadeiras, cadeira do contador, da economia e do advogado. Lembrando que os conselhos, por vezes, acabam por ampliar as atividades de cada um desses profissionais e criar essas áreas de conflito. Então, às vezes, o mais comum, que é o que está no processo que eu mencionei aqui, era do Conselho de Contabilidade querendo abranger trabalhos de economistas. Mas poderia ser o contrário. Como poderia ser o jurídico querendo fazer alguma coisa que é do economista. Ou o contador querendo fazer defesa administrativa de auto de infração e isso é um trabalho do advogado. E assim por diante. Então, é primordial que o economista se valha dessa prerrogativa que lhe foi dada com o título de bacharel e exija que ele seja chamado a opinar nos casos eminentemente adstritos à função da economia. Tá? Como é que chama o Instituto Jurídico que discute essas questões? Que segue o economista dentro dessas discussões, desse ambiente de auditoria? O Instituto Jurídico é o direito tributário? Não, eu acho que a auditoria ela não está ligada a um setor jurídico. Por exemplo, eu não poderia dizer que é só o tributário ou só o societário. Eu acho que em qualquer situação de litígio, poderia ser entre marido e mulher, uma briga entre marido e mulher, que eles precisam fazer uma separação e divisão de patrimônio. Eles poderiam chamar um economista para dizer, até para o economista com frieza, dizer o seguinte, olha, você tem um imóvel aqui nessa região da cidade, que se vocês separarem, vocês vão ter que partilhar. Vocês não querem, de repente, constituir uma empresa, colocar fulano, você pode administrar esse imóvel e ele daqui 2, 3 anos valer o dobro, o triplo? Então, esse tipo de visão de negócios é o que se espera nessa proposta que eu coloquei. E essa conjugação de esforços acaba colaborando para que a sociedade tenha uma atuação mais eficiente. Nós queremos agradecer ao doutor Eduardo e aos participantes pela colaboração de vocês e dizer que está sendo servido um café ali em Porta Verde. Muito obrigado. Obrigado, aqui.